Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No final desta reflexão sobre o exemplo de Jesus, darei a resposta à pergunta 771 e a nova pergunta do dia. O sofrimento de Jesus, por bons motivos, tem sido tema tratado em todas as formas de comunicação humana. Livros, poemas, músicas, filmes, esculturas, pinturas e outras obras de arte apresentam diversas perspectivas sobre o sacrifício redentor do Salvador. Necessariamente, as reflexões sobre a morte de Jesus incluem o fato frisado por um dos seus apóstolos. Pedro escreveu, décadas depois, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Isaías falou sobre a silenciosa mansidão do cordeiro levado ao matadouro, capítulo 53, versículo 7 do livro dele, falando sobre Jesus. Mas essa mansidão não foi sinal de fraqueza de uma pessoa indefesa. Jesus, o onipotente Criador do universo, poderia ter destruído em um piscar de olhos todos que se conspiraram para matá-lo. Ele mesmo disse que tinha à sua disposição mais de 12 legiões de anjos, literalmente mais de 72.000 anjos para sua proteção. Jesus aceitou o sofrimento da sua missão e recusou se rebaixar para o nível dos seus acusadores. Não pagou com a mesma moeda, não usou a maldade deles para justificar conduta de vingança. Recusou insultar, recusou fazer ameaças. Deixou a justiça nas mãos do Pai. Os religiosos responsáveis pela morte de Jesus se apresentaram como defensores da verdade na busca da justiça. É provável que alguns que participaram das tramas contra Jesus acreditassem que seus atos fossem justos e bons. Distorceram as palavras de Jesus, mas provavelmente acreditavam que estivessem apenas revelando o real sentido das palavras daquele enganador. Atropelaram princípios da lei de Deus, mas isso não seria necessário para conseguir um resultado justo dentro do sistema do governo romano? Os relatos dos evangelhos e os comentários em outros livros bíblicos revelam a maldade dos líderes que procuravam livrar o mundo da ameaça de um homem que eles entendiam ser blasfemador e falso profeta. Os mesmos relatos revelam a integridade de Jesus diante das ameaças e abusos. Ele suportou todas as aflições com a confiança que a vontade de Deus seria feita. Agora, chegamos à parte mais difícil da instrução sobre esse exemplo. Pedro disse que Jesus deixou esse exemplo para que vocês sigam os seus passos. 1 Pedro 2, versículo 21. Quando manipuladores desonestos nos atacam, enfrentamos a tentação de nos rebaixar para usar as mesmas táticas carnais. Mas o cristão precisa lembrar que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vamos resistir à tentação de pagar com a mesma moeda, resistir à tentação de usar armas carnais e confiar no Senhor, que dá vitória aos fiéis. Vamos agora passar para as perguntas do dia. Pergunta 771. O nome de qual dos apóstolos significava gêmeo? Alternativas: A. André, B. Tomé, C. Tiago ou D. João. A resposta, alternativa B. Tomé. Tomé significava gêmeo em aramaico e seu nome grego, Dídimo, também significava gêmeo.
Os dois nomes aparecem em João capítulo 11, versículo 16. E a pergunta do dia: qual profeta foi filho do sacerdote Ilquias? Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Daniel ou D. Oséias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus foi insultado, maltratado terrivelmente, mas ele não se rebaixou para usar as táticas carnais dos seus inimigos, aqueles que estavam tirando a sua vida. Ele deixou um exemplo para nós. Mesmo quando nós enfrentamos mentirosos, enganadores, manipuladores, pessoas que procuram nosso mal, devemos imitar o perfeito exemplo de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.